Amém? Mateus 16, nós estamos conversando sobre não entrar em tentação, mas aceitar de bom grado as provações. Repreender, não aceitar, expelir as tentações. Tentação, tudo aquilo que fere o caráter de Deus, que fere a vontade de Deus, todas aquelas falas, todas aquelas sonoras, que você perceber que está ferindo a vontade de Deus, um princípio do Senhor, isso é tentação e você deve repreender. Não brinca com isso, não paquera isso, não flerta com isso. Ouviu algum conselho, recebeu alguma voz, alguma direção que fere o caráter de Deus, porque muitas vezes, irmãos, é porque os justos se calam que Satanás vai achando, encontrando os seus prosélitos. É porque os justos falham, não se manifestam, não se posicionam. Sabe quando é que você sabe que você é um crente velho, um cristão velho? Quando você é uma pessoa neutra, não se posiciona. Porque o cristão novo chega a ser chamado de fanático. É muito melhor ser um fanático e impedir que Satanás prospere, do que você ser um crente isentão, neutro. Jesus nunca deixou margem para isso, ser o isentão. Eu não vou me queimar, é a palavra da moda, não vou me queimar. É o isentão neutro, o muro. Quem está no muro já pertence a Satanás. Quem está no muro já pertence ao outro lado. E são os seres mais bem usados pelo inimigo. Porque geralmente são esses que têm boas entradas, boas saídas. Às vezes é tido como sábio. Ah, não fez nada para mim, não falou nada para mim. Ah, não me machucou, não me feriu. É o isentão. Ah, não foi comigo, né, ô João? Não foi comigo, né, seu Zé? Ah, tá tudo bem, é o isentão. É o neutro. Crente velho geralmente é assim, crente novo não. Ou crente novo não é crente, não é cristão, ou ele é louco. Briga com o pai, briga com a mãe, briga com o irmão, até briga com o cachorro, meu irmão. Cristo falou isso, que quando ele viesse à terra, ele não traria paz. Não traria paz. Porque os crentes neutros é isso, sou da paz. Eu sou da paz, não quero confronto com ninguém. Cristo não veio trazer paz. Não sei de onde os cristãos tiraram isso, ou os crentes. Eu vim trazer guerra, e o texto continua de Mateus 12, continua. Eu vim colocar em dissonância pai e filho, mãe e filho, nora, genro. Mas aí a gente envelhece, aí nos tornamos isentões, neutros. Percebeu que é tentação? Show, repreenda. E para com essa conversinha, não, pastor. Temos que separar as coisas. Tem que separar nada não. Quer saber se você é um isentão? Você é, pastor. Quando eu estou no trabalho, né, pastor? Quando eu estou no trabalho? Você só não tem que ser um crente, mas cristão? Cristão? Você não precisa falar assim, ó, C-R-I-S-T-O, Cristo. Não tem que ter as letrinhas. É que você confunde. Mas o caráter, vamos ler 1 de Pedro. Você sabe por que Jesus foi rejeitado? Quer dizer, um dos motivos, né, tantos. Sabe por que Cristo foi rejeitado, meu irmão? Porque ele não parecia nada com os religiosos da época, com o sagrado da época. Ele não parecia nada. Lá veio João Batista, comendo o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Não foi isso, sim ou não? A comida de João Batista era exótica, porque um sacerdote comia com uma comida diferenciada. Como João Batista não fazia parte do sistema, ele tinha que comer uma comida exótica também, porque o sacerdote só comia comida sagrada. João Batista, que não estava no sistema religioso, porque ele era diferente, então ele comia uma comida diferente também, mas não era do templo. E Jesus?
O que é que Cristo comia? O que todo mundo comia. Agora, tem alguém mais sagrado do que Jesus? Está percebendo? Está entendendo? Que o que importa, meu irmão, o que interessa é você não ferir o caráter de Deus. O que importa é você servir ao Senhor, é se dedicar ao Senhor. Por isso que Cristo recebeu um outro apelido que talvez você não saiba: pedra de tropeço. Jesus recebeu um outro apelido muito bem falado pelo apóstolo Paulo. Ele era pedra de tropeço. O sacerdote tropeçava nele, os levitas tropeçavam nele, porque quando olhavam para Cristo, quando o sacerdote olhava para Cristo, não via um Moisés, ele não via um Elias, ele não via um Isaías, ele não via um Samuel. Então eles não, pera, quem esse cara pensa que é? A ponto de quando ele falou, sou o filho de Deus, quando Cristo falou, eu sou filho de Deus, o meu pai faz isso, eu faço também, pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Como é que eles interpretaram quando ele falou, eu sou filho de Deus? Ele não só negligencia o sábado, mas ele fala que Deus é seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, ele não comia comida sagrada como João Batista, ele não comia comida sagrada como os sacerdotes, mas ele representava Deus na terra, representava o pai dele na terra. Para de ser isentão, meu irmão. Representa Deus nessa terra, ele é seu pai. Você é como ele, eu deveria ser. Acorda para a vida. É terrível, crente velho, cristão velho, é fogo, pelo amor de Deus, viu? É terrível. Aí eu leio com você 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1 fala assim: pelo contrário, sejam santos em tudo que vocês fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Olha para mim, depois você lê em casa. Aí você pega essa palavra santo, vai para a religião, meu Deus do céu. Aí você vai para a religiosidade, e aí o cabelo tem que ser curto, a roupa tem que ser decente, a bebida tem que ser assim, a comida tem que ser assado, o jeito de orar tem que ser com a voz impostada, tem que se ajoelhar. Aí começa a achar que isso é santidade. Isso nunca foi santidade, meu irmão. Nunca foi. Santo, a definição da palavra santo é o separado, que por desdobramento é o dedicado a, alguém rendido a, um ser dedicado a. O João Batista não comia comida comum, e Jesus comia todas as comidas que punham na frente, tudo. Ele nunca perguntou que comida é essa. Não, ele comeu no meio dos samaritanos, ele comeu no meio dos gentios, ele comia sempre. Entrou na casa de um romano e comeu na casa do romano. A pompa dos religiosos fala assim: que é isso? Esse cara não é profeta? O que ele está fazendo na casa do romano? Porque Cristo era santo, não na comida. O João Batista não bebia bebida forte. E Jesus? Não fala que ele bebia, mas não fala que ele não bebia. Não fala que ele bebia bebida, com esses termos, bebida forte, mas não fala que ele não bebia. Fala que ele foi chamado de beberrão, glutão, amigo de pecadores. Me fala se ele é santo, me fala se essa cara é cara de santo. Mas você, por causa da religião, interpretou que ser santo é orar ajoelhado. Você interpretou que ser santo é ter cabelo arrumado, perfumado, arrumadinho, roupa arrumada. Essa bobagem. Na hora de acordar para a vida, ser cristão de verdade é uma delícia. Meu irmão, quem é a minha referência de cristão? Quem que é a minha referência? Cristo. Ah, meu irmão, então Cristo vivia na festa, eu vivo também. Aonde tiver festa me chama, viu, meu irmão? Então seja santo como Ele é santo. Alguma coisa você percebe, está ferindo o caráter de Deus? Seja santo, que é o diferente. Santo aqui é o separado por desdobramento, o dedicado e por ainda desdobramento, o diferente. Tem que ser diferente, meu irmão. Tem que olhar assim e falar assim: que cara é esse? Mas você é diferente? Você é um cristão diferente? Por que você não é chato como os outros? Porque crente tem fama de chato. Ô povo nojento. Você é diferente. Você não é chato como aquele que tem lá, o meu vizinho lá.
Você não reclama das minhas músicas altas? Porque crente, vou te contar, as músicas dela, aqueles forró gospel, pode ficar na altura, mas o do vizinho não pode. Pelo amor de Deus, irmãos. Se você quer ouvir o seu forró gospel à altura, mas deixa o vizinho ouvir a porcaria dele que ele quiser, ué. Mas uma mania é sempre para mim. Então, santo é o diferente. Lá veio João Batista com uma roupa exótica. A roupa de João Batista não era exótica? Sim ou não? Como era a roupa de João Batista? Meu irmão, era muito... meu irmão, mas nem se pagasse eu vestia aquela roupa, Afonso. Pele de camelo, irmão, no deserto, meu irmão. Fala sério. Era exótico, porque tinha que ser, era uma profecia, era um homem profético, tinha que ser. Mas representava o Elias, que era assim, também tinha uma roupa esquisita. E Jesus? E Jesus, irmãos, presta atenção aqui. Jesus era tão igual ao comum, que era estranho. Por quê? Ele era tão comum, que para os guardas prenderem Jesus na madrugada, ele era tão igual a Pedro, olhava para Pedro e via Jesus. Olhava para o João, era Jesus, não sabia quem era quem. Não sabia quem era quem, era tão igual, tão idêntico, tão a mesma coisa assim, dos meninos, dos discípulos dele, que o Judas teve que beijá-lo. Aquele que o beijar, esse é o homem. Você está ouvindo ou não? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, meu irmão? Que crentaiada de hoje, me ajuda aí, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos lá, faça uma sonora comigo. Abre essa boca, mostra de que espírito você é. Vamos lá, deixa que Deus sentencie os pecados. Você não julga não, meu irmão. Deixa que Deus faz isso. Não separa joio de trigo não, meu irmão, não separa. Foi Ele que falou, deixa crescer junto, joio e trigo não é você. Você por acaso é Deus, meu irmão? Eu tenho a impressão que na vida pós-morte com o Senhor, a gente vai se espantar com as pessoas que nós encontraremos na vida pós-morte. Eu tenho a impressão assim que a gente vai tomar um espanto, porque a definição de santo está toda equivocada. Tem um pregador aí já está já na onda, já há uns 10 anos já, ele só é famoso porque prega radicalidade. O cara só é famoso porque a roupa tem que ser assado, a comida tem que ser assim, mas não fala nada de Jesus. Todo pregador radical, toda pregadora radical, e radical aqui é um xingamento, porque a palavra radical é positiva, mas ela ficou negativa com o tempo, porque a palavra radical quer dizer alguém enraizado, radical é raiz. Lembra da matemática, os radicais lá, da raiz, a raiz quadrada, lembra lá? É alguém enraizado, mas por desgaste, o termo perdeu sua força. Realmente nós deveríamos ser radicais no sentido justo da palavra. Deveríamos ser. Então a santidade é alguém separado. Primeira definição. Depois, alguém dedicado a Deus. Você não é do seu esposo, nem da sua esposa, nem do seu filho. Você é de Deus, meu irmão. Bom, pastor, mas eu não consigo ser tão firme assim. Fala com ele. Eu tenho uma inclinação terrível. Fala com ele. Eu tenho um problema de caráter. Fala com ele. Não fala para mim, fala com ele. Para de ser neutro. Para de ser neutro. Porque muitas vezes você pensa que tentação cheira a enxofre. Tentação não cheira a enxofre, meu irmão. Geralmente a tentação, ela é positiva. Geralmente a tentação é assim: vou te dar isso, isso e isso, se você fizer isso, isso, isso. Isso é tentação. Se você fizer isso, tá vendo esses reinos? Olha que coisa, olha só que maravilha, nem Deus faz isso, né? Tá vendo esses reinos? Eu vou te dar. Olha aqui tem pedras, transforme essas pedras em pães e coma. Para que sofrer? Não sofra, não passe fome. Tentação geralmente, meu irmão, é positiva. Não tem cheiro de enxofre.
não cheira mal. Tentação geralmente mexe com o seu ser, destaca o seu ser. Então Jesus, meu irmão, foi pedra de tropeço para o próprio João Batista. Vem cá, olha para mim. Lembra quando João Batista chamou os discípulos dele mesmo, e pediu para os discípulos fazer uma visita para Jesus? Lembra disso? Ou não? Qual foi a pergunta que João Batista mandou os seus discípulos fazerem para Jesus? Nunca leu isso na Bíblia, irmão? João Batista passou por uma fase difícil, todo mundo passa. João Batista passou por uma fase complicada, delicada. Na prisão, agora sem ver a luz do dia, trancado, comida diferente, lá estranha, agora trancado de dia e de noite, chamou os discípulos lá na janelinha e falou assim: vai lá e pergunta para Jesus uma coisa. Pergunta para Jesus se ele é ele mesmo, se é ele que a gente devia esperar mesmo. Está percebendo uma dúvida aqui? Ele não está duvidando, ele tem dúvidas. Então João Batista, ele pergunta para ele se é ele mesmo. Pergunta, ele tinha dúvidas. Não é que ele duvidou, porque se ele duvidasse, não mandava perguntar para ele, ué. Eu já expliquei sobre isso, né, no passado. Se é ele mesmo. Por quê, gente? Porque o próprio João Batista, ele tinha uma imaginação, ele tinha uma impressão do que era ser alguém de Deus, irmão. Como é que João Batista, desde pequeno, foi criado diferente, foi criado vestindo uma roupa estranha, comendo comida estranha, sabendo para que foi que ele veio ao mundo, e agora vem um comendo, bebendo, se divertindo, saindo, e é de Deus, meu irmão, vamos lá, acorda, querido. O João fica assim, puxa, que negócio é esse? Por quê? Porque Cristo Jesus foi pedra de tropeço para João. Jesus nunca vai deixar de ser pedra de tropeço, gente, para ninguém. Para mim, que pareço assim tão aberto, tão moderno, meu, se eu te contar algumas, você vai rir aí de pernas para cima, você vai ficar rindo, que bobão, que bobão, vai rir de mim. Muitas vezes eu olhei assim, mas Jesus, eu tenho certeza que você está me pedindo isso mesmo, Jesus? Pô, Jesus, eu não falei pô para ele, não, tá bom, mas fica assim, Jesus, vai me pedir isso mesmo? Para mim já foi pedra de tropeço. E tem que ser. E tenho certeza que será pela frente ainda. Por que será que o Judas traiu o Senhor, negou o Senhor, entregou o Senhor? Porque Jesus foi pedra de tropeço. O Judas achava que Jesus, ele fosse ser o libertador de Israel, dos romanos, ele fosse o novo rei, o novo governador. Ele ficou naquela expectativa, opa, eu sou amigo do futuro rei, eu sou amigo do futuro rei. Nós vamos acabar com o Império Romano, nós vamos destruir tudo. Opa, eu sou amigo do rei. Quando ele percebeu que o reino de Jesus não era desse mundo, traumatizou Gilmar. Ele traumatizou. Ficou ferido, machucado. Opa, peraí. Eu estou seguindo um homem que não vai ser rei desse mundo? Eu não vou perder isso não. Eu vou ganhar pelo menos as moedinhas. E entregou Jesus por 30 moedas. Pedra de tropeço para Judas, para Pedro. Nunca te negarei, nunca, não, Pedro, essa noite você vai me negar, Pedro. Pedra de tropeço. E aí eu ficaria assim pelas cartas paulinas, mostrando quantas vezes Cristo foi pedra de tropeço para todos. Está entendendo, meu irmão? Então não seja um neutro, não seja um morno, não seja um isentão, uma isentona. Se manifeste, não tenha medo não. É melhor você acertar errando religiosamente do que errar o destino acertando religiosamente, meu pai. Vou repetir, é melhor você acertar o destino, o alvo, o foco, o alvo, errando religiosamente, errando aqui, acolá, vai errando, mas acerta, do que acertar religiosamente e errar o alvo. Não seja neutro, mas mostre quem você é. Agora, se tem dúvida, então aí segue a religiosidade, porque se você for embora daqui hoje assim, todo machucadinho, então não, isso aqui é para quem tem fé.
Isso aqui é para quem está focado em Cristo e sabe que é um Cristo também. Pelo contrário, parem de ser dominados pelos desejos de vocês. Sejam santos em tudo que vocês fizerem, assim como Deus que chamou vocês é santo, seja como Ele. Isso aqui não pode ser potencial mental, gente. Isso aqui não pode ser isso. Isso aqui não pode ser potencial mental, uma força fora do comum, uma força gigante. Não pode ser isso. Ser santo não é isso, senão ninguém poderia aqui, ué. Isso deve ser alguma coisa revelada. Não sejam neutros. Deixa claro de que lado você está. Deixa claro de que lado você está. Do lado de lá do muro ou do lado de cá do muro. Menos fica no muro. Mas crente velho geralmente fica no muro. Aquilo que você passa está cheirando uma tentação do seu caráter? Está parecendo isso? Uma tentação? Repreenda. Chama a tentação de tentação. E receba as provações do Senhor. Nós teremos provações. Então, pelo contrário, sejam santos em tudo que vocês fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, é dedicado. Deus é dedicado a amar, a proteger, a restaurar, a libertar, a salvar. Nós também. Às vezes eu vou ter que espetar alguns, às vezes serei espetado, mas estou num projeto, o projeto da salvação. Eu estou no projeto da salvação. Pelo contrário, sejam santos em tudo que vocês fizerem, sejam dedicados a Deus. Você vai jogar bola? Vou. Então, seja um jogador de futebol dedicado a Deus. Vai jogar um basquetebol? Seja um jogador de basquetebol dedicado a Deus. Vai trabalhar, carpindo mato? Carpe o mato dedicando-se a Deus. É simples assim, irmãos. Faça o que fizer, seja uma pessoa dedicada a Deus. É simples ser cristão. É simples e é delicioso, porque não tem formato, não tem engessamento. Ser cristão não tem engessamento. Então sejamos dedicados. A palavra santo substitui isso aí. Escreva aí: santo é igual a dedicado, é igual a separado, é igual a rendido a Deus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos.